Olá, eu sou Leomar, sou psicólogo e teólogo. Nós estávamos discutindo os fenômenos de transcomunicação e comunicação com os mortos e a parapsicologia. Nós vimos os fenômenos parapsicológicos extraordinários normais, de efeito psíquico, de efeito físico e de efeito misto. Os fenômenos extraordinários normais de efeito psíquico são a hiperestesia, a emissão hiperestésica, o kuberlandismo, a hiperestesia direta do consciente, a pantomimnésia, a xenoglosia, o talento do inconsciente e a radioestesia. E de efeito físico, a telergia, a fotogênese, a termogênese, a telecinesia, tipologia, ectoplasmogênese, psicofonia e escotografia e operações psíquicas. E de efeito misto, a feitiçaria, a demografia, a inédia, os estigmas e a idioplasmia. E os efeitos paranormais, que são os de efeito psíquico, que é o psigama, que se divide em dois, a cognição e a telepatia. A cognição se divide em três, a simulcognição, a pré-cognição e a retrocognição, e a telepatia se divide em quatro: telepatia em L, adivinhação e transmissão, a telepatia com o inconsciente excitado e a sugestão telepática. E nós temos os fenômenos paranormais de efeito físico, que é o psicapa, e os de efeito misto. E, por fim, os sobrenaturais ou supranormais. Nós sabemos que os fenômenos paranormais com efeito psíquico, chamados psigama, ou ainda percepção extrasensorial, cujas características de limitações, já falamos no início, elas são a cognição. E a cognição ela pode se dividir em simulcognição, quando o fato adivinhado ocorre no mesmo momento de seu acontecimento, a retrocognição, quando o fato ocorreu no passado. Neste caso é necessário um estudo bem detalhado, pois este conhecimento pode ocorrer por meio de hiperestesia indireta, ou pantomimnésia, ou talento do inconsciente, que é o consciente profundo. Os fenômenos extraordinários normais são muito mais simples e mais comuns do que os paranormais. Então devemos sempre procurar a explicação pelos fatos mais simples, pela forma mais simples em primeiro lugar. Se ela existe, não há por que ficar imaginando explicações mais complexas. A pré-cognição acontece quando se adivinha algo que vai acontecer no futuro, respeitando o limite do tempo do psigama, que é de 200 anos em média. 200 anos avô, pai e neto, ou 200 anos neto, pai e avô. Talvez a explicação para este fenômeno seja sua capacidade paranormal, de mente mais profunda, de abstrair do tempo, ainda que em uma forma limitada, sendo, portanto, capaz de captar o que está para acontecer. Admitir a pré-cognição de forma alguma explica a existência do destino, pois ver algo que está fora do tempo não é adivinhar, não é determinar o que vai acontecer, que aquele fato vai de fato ocorrer. Quem está fora do tempo é apenas um espectador privilegiado que vê o que acontece, mas nada acontece porque ele quer ou porque ele assim está vendo. As coisas acontecem independente da vontade do telespectador, daquele que está sentindo a situação, o momento. Elas acontecem porque nos movemos no gozo do livre-arbítrio para que cada coisa aconteça. A telepatia é o conhecimento ou a comunicação de um ato psíquico, pensamento, imaginação, sentimentos, de uma outra ou para uma outra pessoa. A telepatia pode se manifestar de diversas maneiras. Em L,
uma pessoa comunica a outra um ato psíquico e uma terceira capta através da segunda esta comunicação. É, por exemplo, o que acontece quando alguém consulta um adivinho e esse fala de coisas sobre uma terceira pessoa que não está ali presente. Ele está captando no seu paciente por um mecanismo chamado mecanismo em L, atos psíquicos de uma outra pessoa que está distante de ambos. Essa capacitação do adivinho pode, quase sempre o é, realizada por telepatia, mas pode também ser por kuberlandismo, quando se toca o paciente, ou por hiperestesia indireta do pensamento, se não existe contato físico. Bolas de cristal, cartas, búzios, runas, pedras e outros objetos ou instrumentos podem servir, quando não são simples encenação, para estimular o inconsciente do adivinho, proporcionando a hiperestesia indireta do pensamento. Mas tais instrumentos e objetos em si nada fazem de força ou poder para causar a telepatia. Adivinhação e transmissão. A adivinhação seria a capacidade de uma pessoa perceber informações de atos psíquicos de outras, independentemente da vontade do paciente. A segunda seria transmissão, a capacidade de transmitir estes atos psíquicos. Então, entretanto, parece que especialmente na transmissão há uma necessidade de um grau de sensibilidade da segunda pessoa, sem o que este fenômeno aparenta maior dificuldade de acontecer. A telepatia sobre o inconsciente profundo, excitado, não é exatamente uma transmissão de pensamentos, mas uma adivinhação a partir de associação de ideias. Por exemplo, uma pessoa está conscientemente pensando em caneta, mas para ela este instrumento está intimamente ligado a um relógio, por alguma razão do seu passado. Neste caso, o sensitivo poderá captar relógio e não caneta, como foi pensado conscientemente. Por outro lado, a terapia sobre inconsciente excitado representa também uma forma de telepatia que capta o que está no inconsciente excitado, no inconsciente profundo de um indivíduo e não o que está no seu consciente. Isso explica por que certos adivinhos narram a seus pacientes coisas das quais eles não se recordam, para grande espanto dessas pessoas. Acontece que aquelas coisas estavam bem guardadinhas em seu consciente profundo e pela excitação da situação de se estar à frente de um adivinho ou mágico, criam-se as condições que possibilitam a capacitação do que está aparentemente oculto pelo fenômeno da telepatia sobre o inconsciente excitado. Aliás, esta forma de telepatia é muito mais frequente do que a que capta o que está no consciente exterior das pessoas. Outro exemplo esclarecedor é o caso de uma pessoa em situação de perigo, porém dormindo ou inconsciente. Aquela condição de risco estimula seu consciente profundo, tudo percebe e torna-se captável por um sensitivo que providencia medidas de socorro para espanto de muitos. Ainda outro exemplo é o chamado modelo em L, já visto em outras situações, quando uma pessoa capta no inconsciente profundo de uma segunda pessoa coisas sobre uma terceira pessoa, a qual a segunda nada sabe a nível de seu inconsciente exterior, mas que estavam presentes no seu consciente profundo por um mecanismo de pantomnésia. Todos temos no consciente profundo a faculdade de psigama, mas a sua manifestação é muito rara. Por isso mesmo, pessoas sensitivas podem captar em outras o que elas
sabem por psigama, mas que, por estar retido no consciente profundo, não faz parte dos seus conhecimentos conscientes exteriores. A sugestão telepática ocorre quando existe a chamada telebulia, a vontade de comunicação. O que caracteriza essa condição é a vontade intensa de se comunicar com alguém. Ocorre quando o consciente profundo de uma pessoa está estimulado e liberado por uma razão que pode ser, por exemplo, um trauma físico ou psíquico. Neste caso, a pessoa não é necessariamente um paranormal, apenas está numa condição propícia à ocorrência do fenômeno. É o caso, por exemplo, de uma pessoa em situação de grave perigo num acidente que pede socorro através de telepatia, ou alguém que está à beira da morte e envia uma informação às pessoas com as quais gostaria de se comunicar naquele momento. Esta situação é favorecida por uma condição predisponente do receptor, por exemplo, o sono. Muitas pessoas relatam terem sonhado com alguém morrendo e logo depois recebem a notícia desse acontecimento, principalmente pessoas que tinham uma ligação especial com o falecido. Isso acontece com muita frequência com psicoterapeutas que trabalham com pacientes terminais. Logicamente, não corresponderia à paranormalidade de nenhum dos dois participantes do processo, mas apenas de uma eventual sugestão telepática. Um fator a mais é que a sugestão telepática pode ocorrer junto com a pré-cognição ou com a retrocognição, ou seja, a informação pode ser captada antes ou algum tempo depois do fato ter acontecido. A percepção sensorial ou psigama é chamado também de sexto sentido. É uma habilidade paranormal referente à percepção de informações não adquiridas através dos sentidos físicos, conhecidos, mas percebidos pela mente. A segunda visão é a forma da percepção extrasensorial, pela qual uma pessoa percebe informações na forma de uma visão sobre eventos futuros antes que aconteçam. Se chama pré-cognição, conhecimento sobrenatural de eventos futuros, com ênfase não em causar mentalmente ocorrência do evento, mas em prever aqueles cuja ocorrência o sujeito afirma já ter sido determinada, ou sobre coisas ou eventos locais, remotos, como uma visão remota. O que é uma visão remota? É definida pela parapsicologia como a prática de se buscar impressões de um alvo distante e escondido da vista física, utilizando meios paranormais e extranormais. O termo percepção extrasensorial, psigama ou sexto sentido foi criado para denotar habilidades psíquicas como a intuição, que é um processo pelo qual os seres humanos passam, mesmo que involuntariamente ou inconscientemente, para chegar à conclusão sobre algo, a telepatia, que é a habilidade de adquirir informação acerca dos pensamentos, sentimentos, das atividades de outro ser consciente, sem o uso de ferramentas tais como linguagem corporal, sinais ou escrita. A psicometria, que faz vínculo com as ciências exatas, principalmente a matemática, aplicada com foco específico na estatística, desta forma assumindo um modo quantitativista em psicologia. A clarividência, que é a capacidade de obter conhecimento do evento, do ser ou do objeto sem a utilização de quaisquer canais sensoriais humanos conhecidos e sem a utilização da telepatia. A claroaudiência, que é a capacidade na doutrina espírita, que é a suposta faculdade mediúnica, a qual o médium afirma ouvir vozes e sons de origem distinta da audição física. Então nós temos aí a empatia,
E a sua operação transtemporal, a pré-cognição, conhecimento sobrenatural de eventos futuros com ênfase não em causar mentalmente a ocorrência dos eventos, mas em prever aqueles cuja ocorrência o sujeito afirma ter conhecimento determinado. E a retrocognição é também conhecida como regressão de memória ou regressão a vidas passadas, é um fenômeno parapsíquico espontâneo ou induzido, no qual o indivíduo lembraria espontaneamente de lugares, fatos, pessoas e experiências do passado. Nós temos os fenômenos paranormais de efeito físico, que são também conhecidos como psicapa ou psicogênese, um suposto fenômeno ou capacidade de uma pessoa movimentar, manipular, abalar ou exercer força sobre um sistema físico sem a interação física, apenas usando a mente. E nós temos os fenômenos paranormais de efeito físico ou mistos, né? Se constituem de uma fusão do psigama e o psicapa, da telergia com o psigama, ou seja, componente psíquico decorre da paranormalidade, mas o componente físico é realizado pela ação da telergia, ligado à extranormalidade, ou seja, seria duplamente misto. E por fim, os fenômenos supranormais ou sobrenaturais são aqueles fenômenos raríssimos que transcendem a explicação extranormais ou paranormais, devido à sua raridade, particularidade e peculiaridade, são geralmente estudados pela parapsicologia, enquanto se buscam explicações dentro da área estritamente humana, começando pelas fraudes, passando pelas extraordinariedade e chegando à paranormalidade. Ultrapassando esses campos, sem explicação plausível, pode-se atribuir a princípios sobrenaturais, que está além da compreensão humana. Muito bem, esses fenômenos que estão além da compreensão humana, fenômenos supranormais ou sobrenaturais, não são explicados ainda pela parapsicologia, então se tem essa lacuna, mas porque ainda não chegamos a esse conhecimento. Vamos lembrar que na antiguidade, nos povos sumérios, se acreditava que o Sol era um deus e se cultuava o Sol como deus. Depois se entendeu que o Sol é um astro que não tem nada a ver com Deus. Então também entendemos que os fenômenos supranormais, sobrenaturais, ainda não são conhecidos pelo ser humano, por isso ainda tem essa conotação de mistério, que um dia vai ser revelado através da ciência. Um abraço, até mais.